Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, porque já estamos começando mais um programa Conexão Gospel. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando agora. Eu não sei a hora que você vai nos assistir, mas tenho certeza que você vai ser abençoado na programação do dia de hoje. Mais uma vez está conosco aqui mais um convidado especial. Daqui a pouquinho eu vou estar chamando ele. Antes de chamar o nosso convidado, o pastor Flávio, que já está conosco aqui, eu queria fazer um agradecimento, dois agradecimentos. Primeiro agradecimento é para agradecer ao Instituto Arte da Fé. Por quê? Porque ele nos proporciona esse espaço aqui para poder trazer pessoas, abençoar sua vida aí em casa através da palavra de Deus. Então o Instituto Arte da Fé, ele criou, gera oportunidades, gera esperança, né? E o programa Conexão Gospel é um fruto do Instituto Arte da Fé. Nossos agradecimentos ao pastor Ari e toda a direção do Instituto Arte da Fé. Muito obrigado. Agradecer também, nós fizemos aqui no programa anteriores aí, nós fizemos aqui uma reivindicação, que é um pedido antigo da comunidade aqui do Inácio Barbosa, sobre a instalação de um semáforo na Avenida Augusto Franco, a antiga Avenida Rio de Janeiro, ali em frente ao condomínio Verde Vida e outros condomínios ali da região. Aquela localidade aconteceu muitos acidentes, né, com pessoas, porque apenas uma faixa de pedestre existe ali. E nós fizemos aqui um apelo para a prefeitura, para a SMTT, e graças a Deus nós estamos sendo atendidos. Então, nossos agradecimentos, porque o semáforo já foi instalado. Então, nossos agradecimentos aí à SMTT, à prefeitura, por atender o apelo da sociedade, o apelo da comunidade, e uma reivindicação também, a nossa participação, cobrando aqui, porque nós sabemos cobrar, mas também sabemos agradecer. Muito obrigado a todos que compõem aí a SMTT. Forte abraço. Queremos agradecer também pela presença do nosso pastor Flávio Oliveira, que mais uma vez está aqui conosco, participando do nosso programa. É a segunda vez, né, meu pastor? Segunda Seja vez. muito bem-vindo ao nosso programa, meu pastor. E hoje eu creio que o tema será pertinente, será um tema que traz conhecimento, que também traz despertamento e que faz com que a gente desperte para a palavra de Deus e para a nossa missão na terra e para a nossa fé. Nosso tema hoje, missão e fé. Para falar sobre isso, nós estamos com o pastor Flávio, que é pastor, professor, Amém. palestrante, também dá treinamento para empresas, consultoria e treinamento de profissionais de empresas. Está conosco aqui o pastor Flávio. Seja bem-vindo, meu pastor. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui, pastor Cláudio. Desde a última vez que eu estive aqui, a gente tem visto várias pessoas se somando a esse trabalho e eu torço Exato. muito para que ganhe força, porque esse tipo de iniciativa em nosso estado precisa crescer. Precisamos estar presentes aí nas redes sociais e fomentar o mundo virtual aqui também no nosso estado. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos a presença do senhor aqui, é sempre bem-vindo e também engrandece muito o nosso programa, e as pessoas que estão em casa, com certeza, né, vai ser abençoado através do tema de hoje. Então, missão e fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Dentro do que eu conheço, a fé é uma ferramenta, né, um dispositivo no reino espiritual para acionar, para atrair o milagre. Tanto que a mulher samaritana, né, quando toca em Jesus, e Jesus sente que saiu virtude através daquele toque, porque foi um toque com fé, foi um Sim. toque diferenciado. Então a fé, ela move montanhas. Existem muitos tópicos e pessoas que usaram a fé e foram curadas, foram libertas, cegos foram curados, pessoas, né, com lepras. Então, o poder da fé. Essa fé que muitas pessoas talvez não saibam a importância e como usar a fé. Então, para isso, eu queria que o pastor Flávio, né, falasse um pouco sobre o entendimento do Senhor, hoje como pastor, professor, nos
engrandecesse através do conhecimento, Amém. no pensamento do Senhor, no conhecimento do Senhor sobre a fé. Pastor, como o tema proposto seria também associar a fé com missões, me permita fazer uma abordagem Fica à vontade, inicial fica à vontade. sobre esse aspecto, né? Antes do programa aqui começar, a gente estava conversando sobre a questão da fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Foi o que nós estávamos conversando, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre fé e missões, a gente precisa olhar um pouquinho lá para trás para entender a nossa fé, convidados a seguir Jesus Cristo. Uma fé que crê que Ele é o Filho de Deus enviado para trazer salvação para um mundo caído, pessoas que estavam completamente perdidas. Nós somos atraídos por Cristo por meio dessa fé, essa crença de que Ele é a expiação dos nossos pecados, certo? Certo. E quando nós chegamos a entender quem somos nesse mundo, pessoas pecadores, carentes da graça de Cristo, condenados à morte, Verdade. é a herança que a gente recebeu dos nossos pais, né? Nascemos em pecado, concebidos em pecado, Separados, né, de separados Deus. de Deus, da glória de Deus. E quando a gente tem consciência disso, e então olha para Cristo com fé e entende que Ele cria essa ponte de aproximação, retorno para Deus, e a gente sente que essa ponte permite que não só a gente atravesse para chegar mais perto de Deus, mas somos moldados à medida que caminhamos nessa ponte. E a gente percebe que algumas bagagens que atormentavam nossa vida, nossa forma de viver, os costumes que esse mundo impõe sobre nós, vão ficando para trás, né, nessa bagagem. Exatamente. E a gente sente que quando a gente vai chegando do outro lado da ponte, mais perto de Deus, não somos mais os mesmos. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque essa fé que nos permite atravessar essa ponte através de Cristo, para voltarmos para casa, que é Deus, né, para sermos mais uma vez semelhança do Altíssimo, né? Exatamente, meu pastor. Ele é um convite para que nós venhamos perceber que a missão ela começou com Deus e não com nós seres humanos. Quem propõe a criação dessa ponte é o próprio Deus. É o próprio Deus. Quando os nossos primeiros pais eles desobedecem, né, lá no Jardim do Éden, e tudo estava perdido, porque Deus havia advertido, né? O texto diz que se eles pecassem, certamente eles morreriam. O salário do pecado é a morte. Exato. E eu gosto de frisar, até para aqueles que resistem a crer na soberania de Deus, e eu sei que alguns têm dificuldade de aceitar essa soberania. Tem, eu conheci pessoas que duvidavam até da palavra de Deus, não Sim. acreditavam na Bíblia, né? Na existência de Deus. E depois dele ver milagres acontecendo, pessoas do tráfico saindo do tráfico, Sim. pessoas vindo para a igreja, se convertendo, essa pessoa era o irmão de uma de nossas discípulas. Ele começou a perceber algo diferente. E ele, Mudou. e ele teve que mudar o conceito de entendimento dele. E foi na igreja para agradecer, né, e reconhecer a soberania de Deus. A soberania de Deus é algo assim que, por mais que a pessoa não aceite, é como olhar para o final dos tempos, né? Jesus vai voltar. Que você queira ou não, que você aceite ou não, isso vai acontecer. Vai acontecer. Deus fez o mundo e quando você lê ali os primeiros... o primeiro capítulo ali da criação, você percebe que no final de cada dia tudo era bom. Sempre tinha essa frase, né? E tudo era bom. E no último dia ele disse que tudo era muito bom. Muito bom. Deus preparou um ambiente apropriado para que pudesse receber os nossos primeiros pais de uma forma que eles fossem felizes, completos. E esse é o cuidado e o zelo de Deus. Mas ele criou essas regras também para que esse mundo permanecesse conforme ele planejou. Houve uma ruptura. A desobediência dos nossos primeiros pais nos levou a ver um mundo... eu fico imaginando Adão e Eva, quando eles viram, sabe, as primeiras mortes acontecendo na natureza. Não vou nem chegar no seu primeiro filho. Sim. Mas a própria natureza morrendo. E saber que a culpa foi da desobediência deles. Desobediência deles. Imagina a tristeza que eles sentiram ao perceber o que eles haviam feito. O arrependimento, né? O mundo que Deus fez com tanta perfeição estava se rompendo, né? Estava sendo quebrado, desfeito.
Mas Deus, mesmo advertindo eles de que eles morreriam, o amor de Deus é algo tão extraordinário que ele não ficou um único dia sem providenciar uma solução. Isso. E a gente sabe, a gente conhece a palavra de Deus, e ali nasce a primeira profecia de que Jesus um dia viria, né? E pagaria por nossos pecados. Então começa um ritual de sacrifício simbolizando Jesus, né? A gente vê Abel ali oferecendo o primeiro sacrifício. Isso, exatamente. Na verdade, o primeiro sacrifício é feito pelo próprio Deus, porque ele veste o ser humano com pele de animais, e a gente entende na teologia que ali Deus mesmo fez o primeiro sacrifício, simbolizando um dia sacrificar o seu próprio filho para nos salvar. Então veja, o amor de Deus foi tão grande que ele não ficou um único dia sem providenciar a solução. Então a missão, ela nasce no coração de Deus por amor à raça humana caída. Então eu imagino Deus olhando lá na frente, a minha existência, a sua existência, a existência de cada uma das pessoas que nos assistem, e dizendo: olha, filho, eu sei que eu disse que vocês morreriam, mas eu vou morrer no lugar de vocês, eu vou providenciar uma solução. Então a missão, às vezes, a gente, quando está trabalhando com missões, tentando levar o evangelho para as pessoas, às vezes as pessoas acham que corre o risco, né, de alguém se envaidecer com esse trabalho. Mas a missão, ela nasceu primeiro no coração de Deus. Então, quando eu atravesso aquela ponte que eu comecei falando e entendo a forma como Deus me resgatou através de seu filho, e tudo aquilo que foi ficando para trás, sabe, aquela mochila de peso, de fardo, né, é deixado para trás, e eu percebo que agora eu posso ser alguém diferente pela ajuda do Espírito Santo. O meu desejo, então, deve ser levar esse mesmo alívio para outras pessoas. É uma alegria, uma satisfação muito grande ver o que Deus fez na nossa vida, através da sua graça, do amor, da sua misericórdia do Senhor, a gente ser alcançado, entender como foi feito esse resgate, através da nossa crença, confissão, né, para poder chegar a Cristo, porque é através de Cristo que ele é a ponte, que nos reconcilia com Deus. E para isso requer fé. Imagina, o ato de Abel sacrificando, representando Cristo, demonstra que ele teve fé na promessa do Senhor. Exatamente. E ao longo de 4.000 anos, geração após geração, sempre existiram pessoas que continuaram acreditando e tendo fé. Até que um dia Cristo veio e cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa, respeitando inclusive a lei, né? Eu até costumo dizer que nós nascemos em uma geração privilegiada. Por quê? Porque durante 4.000 anos as pessoas, elas sabiam da promessa, elas aguardavam a promessa, e muitos morreram sem ver a promessa se concretizar. Mas a nossa geração é a geração que já nasceu com a promessa concretizada. Cristo já veio, né? Já dividiu a história da humanidade, né? Para quem crê, quem não crê, está registrado. Está registrado. Com centenas e milhares de testemunhas que viram ele andar ressurreto. Viram todos os seus feitos, as obras maravilhosas que ele realizou aqui. Né? Como homem, como Deus ao mesmo tempo. Então a nossa fé é baseada em um evento que já aconteceu. Já aconteceu, exato. Né? Os antigos, eles tinham fé no que não havia acontecido. É um privilégio muito grande mesmo, e é uma oportunidade para aqueles que ainda não despertou para isso, né, meu pastor? Então, quando você crê nessa promessa que já se concretizou, e pela fé aceita a missão que Deus estabeleceu desde o princípio para nos salvar, você só pode acreditar que Jesus é essa ponte pela fé. Né? O ato de Jesus me resgata como? E isso tem sido motivo até de polêmica aí na internet, né? Alguns questionando se Jesus realmente era o Messias, né? Porque alguns judeus não entenderam que a primeira vinda dele seria para se sacrificar no lugar do ser humano. E a liberdade não era apenas do Egito, era a liberdade da escravidão, do pecado e da morte eterna. Então, essa é uma discussão. É claro que para quem não crê que Jesus é o Messias, faltou fé para enxergar isso, mas foi dito desde o Gênesis. Essa era a promessa. E a própria palavra de Deus não mente, né? A palavra de Deus, ela é verdadeira. E tanto que a palavra diz que quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta do engano, do espírito de engano, de cegueira. Então, conhecendo a verdade, a gente se liberta, e através do Filho, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita.
Sim, Só que os homens interpretam muitas vezes distorcidamente, né? Porque o inimigo ele também é apto em distorcer a verdade, né? sim, Por isso muitas pessoas acabam desacreditando, porque acaba acreditando em outros, buscando outros caminhos para ver se encontra os seus vazios preenchidos, mas não tem jeito, irmão. Né, pastor? O Espírito Santo é o único que pode resgatar, que pode preencher o sim, vazio do nosso coração através, porque o Espírito Santo tem, cada um tem o seu papel, a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pela Bíblia, nós cremos assim, né? Então, a gente precisa acreditar que existe um Deus supremo acima de tudo e de todos, e não há outro. Então, ele envia o seu filho e pelo intermédio da nossa fé, a gente sabe que a gente nasceu debaixo do pecado, sim, nasceu debaixo do pecado da desobediência de Adão. Então, somente através do arrependimento, da confissão, aceitando Jesus novamente, é que com esse privilégio de saber que a gente já nasceu nessa sim, geração privilegiada da existência, né, concretizada da vinda de Jesus, nós temos esse privilégio sim. de reconhecer e caminhar por esse caminho. O ponto central desse plano de resgate da salvação é claro que é a vinda de Jesus, né? Tanto a primeira como a segunda vinda, é o ponto central. Mas para meus alunos na escola de missões, eu gosto sempre de mostrar para eles como a missão se comportou ao longo da história. Porque é importante você entender o seu papel dentro desse plano. Por que você nasceu nessa E geração? cada um nasce com uma missão, né, pastor? Sim, Assim como você nasce, que a gente nasce, já traz uma missão, né? a missão de Deus ela é única, mas ela se desenrola de forma diferente ao longo da história. Então, você vê ali, por exemplo, né, vamos pegar ali só até a geração de Noé. Uma geração que entrou em decadência moral em níveis tão profundos que Deus ele olhou para a humanidade e disse: não tem como tolerar essa iniquidade, né? O grau de maldade que o O ser ser humano humano se tornou, desenvolveu. é verdade. E antes que eles destruíssem todas as coisas criadas, né, Deus deu um basta. A missão de Noé era permanecer em meio ao caos, fiel ao Senhor, sendo uma expressão viva em meio ao caos do caráter de Deus e mantendo a promessa, né, firme de que um dia seria enviado o seu próprio filho para que nós pudéssemos ser resgatados. Noé, pela fé, prega durante cerca de 120 anos, né, nós cremos dessa forma. E eu fico imaginando a fé, porque imagina você pregar quando não havia chovido ainda, de que iria chover e está fazendo um barco, e que tudo vai ser inundado. A fé de Noé é algo assim, admirável, né? Extraordinário, Eu acho verdade. que o maior exemplo bíblico de fé, pelo menos na minha opinião, é o de Noé, porque não havia chuva. E as pessoas elas zombaram, mas quando começou a chover, a fé de Noé que já era real para ele, se transformou em algo palpável para os outros. Olha aí, ele creu e chegou. E A a promessa família de chegou. Noé foi salva, Isso é importante. né? A geração Isso da é família importante. dele, as noras, os Sim, 3 filhos, a sim, esposa. Segundo a Bíblia, a sim, família de Noé foi. Então, a semente para que se cumpra a promessa de Deus, na verdade, na vida do homem, de resgate, de salvação, de sim, reconciliação. Deus sempre mantém o seu projeto, sim, né? sim, Deus sempre mantém. Mesmo que uma geração foi dizimada, sim. mas Deus manteve uma família para que através daquela família fosse multiplicado as gerações. E olha a responsabilidade que o senhor trouxe aqui agora. Para cada um que é líder do, né? Exato. Sacerdote do seu lar, né? Exatamente. Permanecer fiel à promessa do Senhor. E a casa dele foi abençoada por um todo, Crê né? no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não Então foi há uma apenas ele. promessa que Sim, alcança a família através do sim, sacerdote, isso. através do líder. Sim, Então Noé foi esse homem chamado por Deus, sim, ouviu a voz de Deus, cumpriu o que Deus mandou ele fazer, sim, e por isso eu acho que a obediência, né, a fé sem obediência não funciona. Você tem que obedecer a Deus. sim. A fé E sem obras é Noé, morta, né? mesmo com as pessoas desacreditando dele, ele confiou no projeto, confiou Sim, na palavra de Deus e na sim, promessa de Deus. Então a família foi alcançada.
Então a importância realmente do pastor, do apóstolo, ser o sacerdote do lar, né? O pastor que lidera, Não só o né? pastor, mas cada um que tem o seu lar na presença do O Senhor, lar na né? presença. Exatamente, Eu tenho pregado exatamente. muito Porque sobre esse aí entra a resgate. questão do governo na casa, né? O Sim, sim. governo, né, de liderança na sua Eu tenho família. pregado muito sobre esse retorno ao sacerdócio do lar. Até porque nós vivemos na geração do sacerdócio de todos os santos. Então, a família ser colocada no altar do Senhor não pode depender apenas de ir na igreja uma, duas, três vezes na semana. Correto. Você deve colocar a sua família no altar do Senhor diariamente. Você é o sacerdote do lar, né? Noé é um bom exemplo disso. E a sua casa se submeteu à liderança de Noé e foi salva, E né? foi salvo, exato. Mas depois de Noé, pastor, se me permite, nós temos aí Sim, mais uma vez a humanidade entrando em decadência, em né? destruição Nós praticamente. temos Rende ali a rebelião ali humanidade, em se tentativa de rebelando, criar a né? Torre de Babel, né? Se unindo Exatamente. contra Deus. E Deus então chama um homem, Abraão, e dá uma missão para ele: tu serás uma bênção para todos os povos. Então, o povo de Israel, ele surge com essa promessa feita a Abraão de que eles representariam nesse mundo, depois do dilúvio, né? Cerca de 2000 anos depois, mais ou menos, né? Nós temos ali um povo sendo levantado para demonstrar ao mundo o caráter de Deus, através de suas leis, dos seus ensinos, da sua palavra. Então esse povo ele deveria ser um farol para a humanidade. Olha a missão de Israel. Agora, diferente de Noé, nessa missão de Israel, e a Bíblia ela vai tratar muito mais da história do povo de Israel do que Sim. antes dela, né? Nós percebemos ao longo dessa história altos e baixos terríveis, momentos em que a fé foi bem fraca, ou quase nenhuma, né, vamos dizer assim, e nós vimos Israel fracassar de muitas formas. E momentos que Israel exercia a fé e confiava em Deus e seguia o plano de Deus, Israel tinha êxito naquilo que fazia. Até Israel porque cumpre a risca, né? A palavra de Deus, eles realmente são muito fiel houve nos momentos que não propósitos. foram, né? Houve momento que Nós tivemos realmente. ali reis que foram terríveis, como o rei Acabe, né? Exato, exato. Então, quando Israel se agarrava à promessa com fé, a gente via que Israel prosperava. Tinha isso, até porque Deus guerreava por eles, né? Mas quando eles se afastavam, né? A ausência de fé e de compromisso com Deus, o efeito contrário também vinha. Tanto que Israel se tornou dominado por outros povos, né? A Babilônia governou Israel, foram levados em cativeiro, né? Sim, sim. A Medopécia, apesar de ter depois Ciro devolvido o templo, né, e eles retornarem, mas eles passaram muitos anos em sofrimento. O próprio período que Jesus veio, eles estavam subjugados por Roma. Então, tudo isso era para se afastar Pastor, essa do plano fase do original. sofrimento, ou talvez até de um castigo, ou de um exemplo para despertar, Deus permite que aconteça essa fase de sofrimento para que o homem desperte para Deus? Ou ele devido à própria rebeldia? Como que funciona A essa natureza, questão, né? Porque tem fases sim, que Deus, o próprio Deus, ele age, o próprio Deus, ele fala com o homem, o próprio Deus, ele vai na frente, ele vai. Mas tem momento que Deus, ele permite que algo sim, aconteça. sim. Eu vou dar um exemplo lá de casa, né? Eu tenho minhas meninas e desde a primeira a gente sempre diz, ó, não faz isso, não corre assim, não faz Dá assado. sempre um alerta. Mas de vez em quando elas são crianças, assim como eu, o senhor, né, e todos os outros, a Exato. gente acaba caindo na besteira de não dar ouvidos aos nossos pais, né? Isso. E eu lembro das minhas filhinhas caindo e ralando o joelhinho e chorando, e ela estende a mãozinha como quem diz assim, me socorra no chão, né? Hum. Aí a gente pode comparar com o amor de Deus. Deus permite para que a gente possa voltar para Ele, enxergar que os conselhos dele, as orientações dele são sempre melhores. A queda do homem só tem um, 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 Culpado, né? um culpado. É o homem mesmo. O homem que se afasta do conselho de Deus. Verdade. E toda vez que a gente se afasta, vai doer. Só que crescer envolve a dor. Quando eu era criança, eu tinha muita dor nas pernas, e aí o pessoal dizia que era dor de crescimento, né? Faz parte, né? Então, crescer envolve a dor. Dor, Então, se você não cicatriz. aprende da forma mais prática, que é aprender com as orientações, você vai aprender da forma mais difícil, né? Mais difícil. Então, Deus, como um bom pai, sabe que às vezes precisa deixar
a nossa teimosia seguir adiante, levar a quedazinha, ralar o joelho e depois estender a mãozinha e dizer: Senhor, me pega aqui de volta que não deu certo. Exatamente. E ele age como pai, porque ele é o nosso pai, né? Sim, sim. Ele é nosso pai eterno. Então, realmente, o pai ele quer o melhor para o filho. Então, por isso que eu acho assim que Deus permitiu que Israel também tivesse suas quedas, até pela questão de respeitar o livre-arbítrio, né? Ele não é um Deus que lhe força. Deus ele quer que você tenha um relacionamento sincero com ele, de amor, de entrega verdadeira. E quando nós não temos essa sincera entrega, ele respeita. Ninguém vai para o céu forçado e obrigado. A missão de Deus ficou muito clara desde o início, como nós falamos, em o desejo dele de salvar cada um de nós. Mas em nenhum momento Deus disse que obrigaria que nós aceitássemos essa salvação. Então, há uma coisa muito bonita na missão de Deus, que é o respeito, ainda que ele discorde. Isso. Ainda que ele discorde, ele respeita. Seria tão bom que no mundo de hoje se aplicasse a muitas outras formas, né? Mas, pastor, eu não queria esquecer de um ponto aqui no nosso diálogo. Pois não. Quando o senhor falou desse tema, eu disse: olha, isso é muito pertinente para o que está acontecendo hoje. Trazendo Eu para a sei que eu tô, realidade de hoje. eu sei que a gente está falando da missão de Israel, mas eu queria dar um salto agora para a nossa atualidade, né? Pois não. Cristo vem e ele amplia essa missão. Aliás, Cristo ele amplia todas as coisas. O texto bíblico é esclarecido diante de todos ali nas palavras de Jesus, nos ensinos de Jesus. Alguns até hoje ainda tentam ficar presos ao passado, mas se você não entendeu que Jesus ampliou os esclarecimentos, né, as explicações sobre cada detalhe do que foi dito lá atrás, então a pessoa ainda não entendeu o que é que Jesus fez quando ele estava ensinando aqui. Mas em nossos dias, Jesus ele vem e ele inaugura uma era missionária de forma muito mais abrangente do que Israel. Por quê? Porque ele vem e diz, chega para a Samaritana e diz, vai chegar o tempo que não adorareis nem naquele monte, nem naquele templo, nada disso. No poço. Você vai adorar em espírito e em verdade, porque Deus está buscando relacionamento, pessoas que adorem de todo o coração e não por obrigação. Não como fardo, mas por amor. Deus está buscando isso. Então, a adoração ela será algo diferente do que vocês estão acostumados, aos ritos religiosos. Né? Ele quer algo que seja espiritual, né? Que transcenda as leis desse mundo, né? O comportamento automático. Né? Eu vou na igreja por obrigação, hoje é dia de culto. Deus não Exatamente. quer mais isso, ele quer que você faça por amor. Vai na igreja, vai adorar a Deus por amor. Né? Vai fazer parte da fogueira que somos todos nós por amor. E cumprir a missão. E cumprir a missão. Também é um ato de amor. É aí que eu quero chegar. Hoje, eu parabenizo essas iniciativas aqui, porque eu tenho acompanhado as pessoas que vêm aqui, elas testemunham como Deus transformou a sua vida. Eu mesmo vim aqui, falei sobre isso. Mas na internet, hoje está acontecendo um movimento contrário ao evangelho. Por quê? Porque as pessoas estão indo para a internet e abrir a Bíblia para falar de polêmicas. E não é esse o objetivo, né, pastor? Não. Se fala de tudo, mas a missão principal que Cristo nos deixou foi ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, está lá em Romanos, é o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que nele crê. Então, por que há tanta polêmica? Pessoas que alegam estar fazendo a obra de Deus, mas só levam para a internet polêmica sobre tudo. Outro dia eu vi uma polêmica falando sobre se Elias, por exemplo, tinha sido alimentado por corvos, pássaros, ou se tinha sido um grupo de muçulmanos lá atrás que tinha alimentado. E eu vi o número de debates, as pessoas ali, outros pastores tentando responder aquele questionamento, tentando... Eu digo, meu Deus, Jesus está prestes a voltar. E em Mateus 24,14 diz assim, que o evangelho seria pregado em todo o mundo, então viria o fim. Jesus está prestes a concluir essa profecia, está prestes a ver Jesus voltar. E eu vejo muitos cristãos e evangélicos falando de tudo que é polêmico, menos do evangelho. Quando eu comecei falando da ponte, sabe, a ponte que Cristo criou entre a minha vida e Deus, a sua vida e Deus, eu estou falando do que é mais importante. Jesus, ele criou o meio para nós voltarmos para o Senhor. Deus é o centro da nossa vida. Sim. Então, se ele criou o recurso, o meio para nós voltarmos para Deus, por que esse assunto não é o mais importante entre os cristãos na internet?
sabe? Vamos dizer que uma pessoa que não conhece a Cristo esteja nos ouvindo nesse momento, né? Ela vai São assistir. muitas, né? Tem muitas pessoas nos assistindo, é verdade. Se eu venho aqui apenas falar de polêmicas, como isso preenche a vida dela? Como isso faz com que aquelas bagagens, aqueles fardos que têm deixado ela longe de Deus, fique para trás? Como a experiência de Elias, sabe, ainda que relevante para ensinamentos, né, a manutenção de Deus através dos pássaros e tudo mais, mas como criar uma polêmica sobre isso pode realmente edificar vidas e cumprir o plano que Deus deixou para nós? Missão. Missão, antes de mais nada, é você contribuir na transformação de vidas. Por quê? Através da sua vida, como um canal de bênção, né? Sim, Um canal sim. de informação, de anunciar o evangelho. Quando eu anuncio o Evangelho, que é Cristo, aquele que pode mudar a realidade das pessoas, e elas têm acesso a isso, elas vão atravessar essa ponte de volta para Deus. Essa é a mensagem mais importante que deveria estar circulando na internet. Outro dia eu vi alguém chegar para mim e dizer assim: eu estou para iniciar um canal, pastor. Amém. E já faz um tempo que até os alunos eles dizem, né, pastor, faz um canal, né, coloca as aulas aí para a gente acompanhar. E eu estou prestes a fazer isso. E eu não entendo como tantas vozes têm se levantado, né, para falar do que não é prioridade, quando o mundo está caminhando para o fim. Para mim, a maior prova de amor que você pode ter por uma pessoa é você revelar a ela como ela pode ser salva. É mostrar o porquê, né? Até uma Sim, pessoa viciada, por exemplo, né? Por que que ela deve parar? Então você tem que mostrar os caminhos. E através da palavra de Deus e através do nosso exemplo, né? Porque nós somos influenciadores, sim, né? Que ou não, sim, o que a gente fala, o que a gente faz repercute. sim, Pessoas estão nos ouvindo, nos acompanhando, a nossa própria família vê o nosso sim, comportamento como homem de Deus, como pregador do evangelho. Então nós temos que ser o primeiro referencial, o primeiro exemplo para as pessoas. sim, E através do nosso testemunho de vida, da nossa mudança, né, aquilo que foi bom para nós, a gente tem a alegria de transmitir, para né? outros. Quando você falou da mulher samaritana, quando ela vê que Jesus Sim, revela a história dela, que Jesus traz, restaura a alegria dela, né? sim, Não restaura só a moral, restaura tudo, sim, né? O caráter dela, uma pessoa que era julgada, condenada, as pessoas não queriam, né, estar perto dela, poderia morrer apedrejada. Então, a mulher samaritana, ela sai com alegria, ela sai transformada, né? O entendimento dela sai diferenciado. Então, ali nasce a primeira, eu acredito, missionária, né? Porque pelo menos em Samaria, né? a alegria dela foi tão grande, pastor, que ela sai dali agradecida, já sai convertida, Sim, né? Já sai espiritualmente, ela foi emocionalmente, renovada. foi Ela totalmente foi renovada. renovada. Então, ela sai com uma missão dali, Ó, falar daquele que ela encontrou e que sim. mudou a história dela, que mudou a realidade dela. E aí, Tanto que quando ela chega, só um minuto, na cidade, ela traz pessoas para conhecê-lo, né? sim. Tem um ponto que o senhor estabeleceu da fé e missão, né? Aí, né? Ela só passa por essa experiência porque ela creu. Porque ela creu. Primeiro nasceu a fé, ela acreditou, né, em Jesus. Até então, quando Jesus estava falando, ela não estava entendendo que era ele que estava ali já, Sim, né? Ela pergunta onde eu devo adorar, né? Então adorareis o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ela entende essa palavra e absorve sim. pela fé. E aí nasce o desejo de anunciar o evangelho. Então, quando ela crê que Jesus é o Messias ali naquele momento, quando ela aceita essa verdade que ele transmite para ela, né? Inclusive foi a primeira a quem ele se revelou como o Messias, né? Sim, Então a gente percebe que a transformação acontece na vida dela. E por que que isso é importante? Porque se você não crê em Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, dificilmente essa transformação vai acontecer. Então, essa fé que nós temos não é baseada em nós mesmos ou em forças, sabe? É baseado unicamente, exclusivamente na crença em Jesus. É impossível você ir a Deus
sem Jesus. Ele diz: o único caminho para ir ao Pai é através dele. Acho que é Então ela aceitou. João 14,6. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ela creu em Cristo e isso fez a mudança na vida dela, aí sim ela saiu para fazer a diferença na vida de outros. Mas como foi que ela fez a diferença? Ela foi apresentar Cristo para as pessoas e não polêmicas. Exatamente. O pessoal vem ver aqui, eu conheci um homem que eu acho que esse homem é o Messias, só pode ser o Messias, porque olha o que ele está fazendo comigo. E as pessoas despertou o interesse de conhecê-lo, né? Através da palavra dela, do testemunho dela. E quando chega até Jesus, aquela multidão que vem para conhecer Jesus, aí viram os feitos de Jesus, os milagres que Jesus realizava, e começaram a falar: olha, não é mais pelo que você nos falou, mas nós mesmos estamos vendo. Se bem que em Samaria mesmo, ele não precisou realizar um único milagre em Samaria. Foi apenas a palavra. Apenas mesmo. A palavra de Deus, a palavra de Jesus. Foi suficiente a palavra. E isso serviu de exemplo para Israel como um todo, porque eles ficavam pedindo sinais a Jesus. Mas Samaria creu unicamente pelo testemunho daquela mulher. Pelo testemunho da mulher samaritana. Então, como eu ia dizendo, pastor, quando eu pensei em criar um canal, eu lembro que alguém chegou para mim e disse assim: pastor, para que o canal ele comece logo a bombar, lance uma polêmica. Eu acho que o mais importante não é buscar polêmicas para bombarmos na internet. Eu tenho certeza que a verdade, assim como esse exemplo que a gente retornou, que o senhor expressou muito bem, os detalhes, a samaritana, ela só fez o que fez porque ela aceitou uma verdade soberana. Jesus, o Messias, a promessa estava ali diante dela, de uma nova vida, de um recomeço. Jesus removeu os fardos daquela mulher e ela sentiu esse alívio de imediato. Ele revelou para ela quem ele era, a promessa que estava para se cumprindo diante dos olhos dela. E quando ele se revelou como o ungido de Deus, o Messias, isso foi suficiente para transformar a vida dela. Então eu acho que quando a gente faz essa revelação para o mundo, também é suficiente, porque foi para mim, tenho certeza que foi para o Senhor. Com certeza. E tem sido para todos aqueles que se submetem a Cristo. Pois é, pastor Flávio, como o assunto é pertinente, é longo, nós vamos dar uma paradinha aqui e no próximo programa a gente dá continuidade ao assunto. Amém? Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.